1º de abril de 2026, lua cheia. A lua cheia é um momento de culminação, de clareza, de revelação emocional. Ela ocorre quando o Sol e a Lua estão em signos opostos, formando uma oposição no céu, o que simboliza um ponto de tensão, mas também de consciência. A lua rege o mundo emocional, os sentimentos e o inconsciente. Quando está cheia, sua luz está no auge, iluminando aquilo que antes estava oculto. Por isso, esse é um período de revelações, algumas verdades vêm à tona, clareza emocional, algumas percepções ficam mais nítidas, culminação de ciclos, os ciclos iniciados durante ali do período da lua nova, e a intensificação, principalmente a intensificação dos sentimentos. É como se algo chegasse ao seu ponto máximo, seja uma situação, um relacionamento ou um processo interno. Nessa lua cheia, o Sol está no signo de Áries e a Lua está no signo de Libra. É uma das mais simbólicas da astrologia porque ativa diretamente o tema dos relacionamentos, Libra, versus identidade pessoal, Sol. O eixo, então, Áries, aqui, Libra, representa o Áries, representando o eu, a iniciativa, o impulso, a coragem de ser quem se é. E a Lua, em Libra, representando o outro, os vínculos, a harmonia, a necessidade de equilíbrio nas relações. Quando a gente tem lua cheia nesse eixo, surge uma pergunta essencial. Como equilibrar o que eu quero com o que o outro precisa? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. A gente está iniciando então o assunto sobre a lua cheia e a lua cheia no signo de Libra. A lua está em Libra e o Sol está em Áries. É isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Vamos conversar sobre o que é uma lua cheia, o que é uma lua cheia no signo de Libra, qual essa correspondência Libra-Áries. E também vamos conversar sobre os aspectos que durante essa fase lunar, nós vamos precisar prestar um pouquinho mais de atenção, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Só vamos lembrar que nós estamos vindo da fase da lua nova, que aconteceu no signo de Peixes. Sol e Lua estavam juntinhos no signo de Peixes. Nós já tivemos a lua crescente aconteceu no signo de Câncer, aconteceu dia 25 de março, e agora então nós estamos na culminação, né, na lua cheia. E essa fase de lua cheia, ela começa aqui no dia 1º e ela vai até o dia 10. Então, até o dia 10 estão aí reverberando os aspectos que estão apresentando, o céu está apresentando para nós, os planetas estão apresentando para nós até aquele dia, no dia 10, ok? Então, o que significa uma lua cheia em Libra? Uma lua cheia em Libra, o que essa lua cheia vai trazer à tona para nós, né? Vai trazer à tona para nós questões ligadas a parcerias, tanto pessoais quanto profissionais, familiares, enfim, a trocas emocionais e limites e acordos também. Ela vem iluminar dinâmicas relacionais que podem estar desequilibradas, dependentes ou pedindo mais autenticidade. Então, é sobre isso que nós provavelmente vamos vivenciar situações e experiências que vão girar em torno dessas características. Vai ser um momento aqui de clareza sobre o outro e sobre si mesmo, porque o Sol está em Áries e a Lua está em Libra, certo? Então, essas características a gente pode prestar bastante atenção no nosso entorno, porque muito provavelmente nós vamos vivenciar essa dinâmica aqui, né? O outro e o eu. Então,
essa vai ser uma semana para nós atentarmos bastante no sentido de não ficarmos muito egoístas, né? Não pensarmos só em nós. É claro que nós podemos, né, durante essa semana, atuar com a nossa iniciativa, atuar com a nossa capacidade de liderar as situações, de liderar as coisas, de começar projetos novos, mas a gente não pode esquecer que a gente se relaciona, a gente está vivendo uma sociedade e a gente se relaciona com as outras pessoas, e as outras pessoas, elas também têm um peso diante das decisões que a gente vai tomar, certo? Então, não tão egoístas, não tão belicosos, não tão agressivos, porque em uma oposição podem aparecer os aspectos desafiadores, os aspectos desarmônicos da falta de paciência e a falta de consideração com relação aos outros também. Então, isso a gente tem que cuidar, certo? E durante essa semana a gente também tem que cuidar com os exageros, porque a Lua está quadrando Júpiter e o Sol também está quadrando Júpiter. Júpiter é o grande benéfico do zodíaco que a gente sabe, ele está aqui em Câncer, e aqui ele está fazendo uma quadratura, ele está aplicando, né? Então vai passar um tempinho ainda, o grau ainda não está exato, então cuidado com o exagero emocional ou exageradamente donos de si, exageradamente autossuficientes, exageradamente líderes, exageradamente eu sei das coisas, eu faço, eu inicio, eu não quero saber de ninguém, eu sou independente, e não, a gente exagera nesse sentido e não presta atenção no nosso entorno, né? Nas energias, nos outros, na família, porque o Júpiter está aqui na família, no signo que representa a família, que representa as emoções. Então, pode haver um conflito aí, até um conflito, obviamente, dentro de nós, para a gente administrar essa dinâmica, né? A família, emoções, vontade de crescer, vontade de liderar, vontade de iniciar, vontade de ser independente, e também o outro nas questões, né, dos relacionamentos. Então, essa dinâmica aqui, ela pode ficar bem forte. A gente conta com a possibilidade de expressar os nossos pensamentos de uma forma mais... O Mercúrio aqui ainda está em Peixes, de uma forma mais compassiva, de uma forma mais delicada, de uma forma mais sensível. Isso é uma grande força para a gente lidar com essas quadraturas aqui. E a Lua também está em oposição aqui ao Saturno. Então, a gente pode se sentir um pouco triste, um pouco deixado de lado, um pouco deixado para trás. E nos relacionamentos podem haver rusgas, conflitos, porque a Vênus está em quadratura com o Plutão. O Plutão traz para a gente, de repente, questões de relacionamentos antigas, situações ou padrões de se relacionar com as outras pessoas que já são antigos, que já cumpriram seu prazo de validade. Eles, de repente, esses padrões, eles se repetem, os relacionamentos com as pessoas ficam muito, muito densos, muito profundamente, assim, trazendo as situações guardadas de muito tempo, e isso pode abalar um pouco, porque a gente tem que lidar com situações, a gente tem que lidar com o outro, a gente tem que lidar com o nosso egoísmo também, né? A nossa capacidade de liderança, sim, mas o nosso egoísmo também. Então, nós podemos lidar aí com questões de relacionamentos que não são muito agradáveis, mas que a gente vai ter que dar um jeito, e o Mercúrio aqui ajuda para a gente conseguir se comunicar de uma forma mais harmoniosa. E temos esses aspectos aqui que continuam já há 2 ou 3 semanas, que esses aspectos continuem. Assistam os vídeos das luas anteriores, eu vou deixar aqui em cima para vocês, porque é um aspecto muito positivo, esse aqui do Saturno, principalmente, né? Principalmente não, né? Esses todos aqui, e igualmente do Saturno com Plutão. Esse trânsito, ele traz aqui uma combinação muito, muito, muito interessante, porque ele traz para a gente a iniciativa, a estrutura,
a capacidade de transformação profunda, porque iniciativa, né? O Saturno está aqui em Áries, iniciativa com constância, iniciativa com disciplina, iniciativa com planejamento, e o Plutão está aqui em Aquário. Então, transformação profunda, transformações nas estruturas e novas estruturas surgindo. Então, a gente pode, com esse aspecto aqui, muito harmonioso, a gente pode construir as mudanças que a gente quer construir, né? Uma construção sólida de mudanças. A gente vai ter coragem, mas coragem com responsabilidade. Vai ser uma semana também que o nosso poder de regeneração pessoal vai estar muito fortalecido diante das situações que a gente estiver vivenciando. A gente vai ter mais disciplina, e uma disciplina aplicada à inovação, porque o Saturno está aqui em Áries, e vai também, a gente pode perceber o fortalecimento da nossa autonomia, o desejo de fazer as coisas sozinho, o desejo, obviamente, lembrando que a gente está se relacionando sempre com os outros, né? Mas o desejo, respeitando o outro, o desejo de fazer as coisas sozinhos, né? A Áries aqui, ele busca independência, enquanto Saturno ensina limites saudáveis, né? Então, o resultado é uma autonomia mais consciente e estruturada. E também muitas transformações nas nossas relações podem acontecer, porque aqui, ó, Aquário, ele amplia o nosso olhar para os grupos. Então, aqui, ó, a Vênus está quadrando o Plutão. A Vênus quadrando o Plutão, alguns relacionamentos, de repente, podem se transformar, podem se dissolver, né, se desfazer, e outros relacionamentos podem iniciar em função dessas novas construções que a gente vai estar fazendo e já está fazendo há 2, 3 ou até mesmo 4 semanas. Assistam os vídeos aqui anteriores para vocês acompanharem esses trânsitos aqui, porque eles estão continuando. Isso traz para a gente uma possibilidade de estruturação real, de estruturação com consciência, com constância, com solidez. Ok, pessoal? Então, a passadinha foi bem rápida, só para a gente conversar sobre essa lua. Vamos colocar aqui a imagenzinha, sobre essa lua cheia em Libra, plena, cheia, linda, e o Sol em Áries. Então, essa dinâmica a gente vai ter que administrar essa semana, e pode administrar com bastante propriedade, porque temos aspectos bastante harmoniosos para nos auxiliar, ok? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita realmente para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, para quem está fazendo comentário, para quem está compartilhando os meus vídeos com pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Por enquanto era isso. Até mais.